Senhor Deus, chego a Ti mais uma vez para realizar o meu trabalho de divulgar a Tua Palavra, meditar, Senhor, naquilo que tem exposto para o homem na face da terra. E hoje queremos a Tua direção para fazer mais esta gravação, no nome de Jesus. Amém. Através do amor encontrei a vida que o pecado havia tirado. Lá no alto do Calvário, com afrontas, foi humilhado, com uma coroa de espinho, e também foi transpassado, com o objetivo de humilhar entre dois malfeitores. Foi crucificado. Sem cometer nenhum crime, ele foi julgado e não se defendeu, para que eu não fosse condenado. Também enviou mensageiro para que eu fosse avisado sobre o risco de morte que estava decretado. Também enviou do seu sangue para que eu fosse expiado. Ele foi julgado e condenado e sepultado, mas no terceiro dia ressuscitado, subiu a sua glória, no seu trono está sentado, esperando o número dos salvos ser completado, e os anjos assistindo ao seu lado. Também deixou o Espírito Santo ao nosso lado para nos convencer a não andarmos em caminhos errados, nos dando força para servir o
pecado, preparando as nossas vidas para sermos santificados. E em breve nós seremos arrebatados. Também deixou o Espírito Santo ao nosso lado para nos convencer a não andarmos em caminhos errados, nos dando força para desviar do pecado, preparando as nossas vidas para sermos santificados e em breve seremos arrebatados. Vamos estar abrindo Malaquias, capítulo 1. Vamos estar lendo do verso 1 até o verso 13. Hoje vamos extrair a mensagem desse livro de Malaquias, capítulo 1, verso 1 ao 13. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. E eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos exércitos. Eles edificarão e eu destruirei. E lhes chamarão temor de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis, o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós. Ó sacerdotes, que desprezeis o meu nome, e dissestes, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto
Que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animais cego, para sacrificar, não faz mal. E quando ofereceis o coxo e o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplica o favor de Deus e ele terá piedade de nós. Nisto veio da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoas? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que fecha as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a obração. Mas desde o nascente do sol até ao poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma obração pura. Porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida é desprezível. E dizeis, eis aqui que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós oferecereis o roubado, o coxo, o enfermo, assim fazeis ofertas. Ser-me aceita isto das vossas mãos, diz o Senhor. Então, fazer uma reflexão, que o povo explora muito o capítulo 3, por que o Senhor usa Malaquias ali, faz aquelas petições, porque o governo teocrático, que era o sistema de governo do povo de Israel, estava não estava fazendo de acordo com a vontade de Deus. Eles desprezavam os pais, desprezavam as viúvas, desprezavam os enfermos, desprezavam todo necessitado. Foi quando o Senhor faz aquela cobrança no capítulo 3 desse mesmo livro. E aqui o Senhor usa Malaquias falando da ingratidão do povo e o formalismo dos sacerdotes. Foi à toa que quando Jesus chega aqui no mundo, ele encontra um sumo sacerdote por nome Caifás, que faz tudo e fez tudo que ele aprontou contra a pessoa do próprio Senhor Jesus,
é o retrato daquele povo que estava achando que estava fazendo favor para Deus e sendo que não estava obedecendo em nada. A ponto do Senhor falar que não aceita as suas ofertas porque eram animais aleijados, cegos, e o povo falando que a mesa do Senhor era impura, mas se era impura porque não havia pureza no coração deste povo. E aqueles que eram os sumos sacerdotes deixava passar tudo sem fazer a cobrança devida ao povo, de acordo com o povo lá do passado, por exemplo, Elias, Samuel e outros mais. E quando encontra esta situação, o Senhor não vai agradecer. E por que nós estamos trazendo hoje algo lá do Velho Testamento? Porque uma coisa eu tenho observado, o homem não tem mudado. Mesmo Jesus vindo e mudando ali como se aproximar dele, não aceita mais oferta, matança de animais, porque aquelas ofertas, aqueles sacrifícios daqueles animais, estava apontando para um cordeiro que era o cordeiro perfeito, que não tinha mancha, não tinha mácula. Resumindo tudo, era alguém sem pecado, não tinha se dobrado ao pecado. Não tinha nele ganância, não tinha nele avareza, e ele deu todos estes exemplos. E nós vamos nem falar hoje versículos por versículo, porque só para nós termos um apanhado do povo de Israel, aquele povo que era para divulgar o nome do Deus vivo, o Deus criador dos céus e da terra, eles agiam já desta maneira. E hoje nós vemos que o homem não tem mudado muito. Por isso tem mudado os cultos. Aquele culto que o próprio apóstolo Paulo falou que se ele pregasse, ou se anjo do céu descesse pregando divulgando um outro evangelho, não era para acreditar. E hoje nós estamos presenciando isto também nos nossos dias. Vamos pegar apenas o versículo 6 e o 13, que diz assim: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Eu sou pai, onde está a minha honra? Então, separei esses dois versículos, porque será que o homem está honrando a Deus como lá no primeiro mandamento escrito por Moisés? Honrará o Senhor seu Deus com toda a honra, sobre todas as coisas. E o homem tem feito mais Deus de empregado do que prestado uma honra a ele. E o seu, onde está a minha honra? E o seu Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós. Então o Senhor, usando Malaquias para falar direto com o povo,
chamando a atenção deles em que eles estavam falhando. E hoje, nosso culto que precisamos prestar ser um culto com raciocínio, de inteligência e de sinceridade, nós vemos tantas coisas acontecendo. O indivíduo saiu lá do meio da feitiçaria, traz isto para dentro do culto. São as simpatias, só muda um pouquinho o nome. Aquelas novenas que nós aprendemos lá quando jovem ainda, hoje só mudaram o nome, é campanha. Não estão prestando um culto racional para o Senhor. E assim como o povo de Israel não honrava ao Senhor, apesar de chamar ele de pai, mas não dava a honra devida a ele, que ele mesmo se declara aqui, aonde está a minha honra? E se o Senhor, onde está o meu temor a ele? Então, isto está continuando até nos dias de hoje. O Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos a vós. Então, o Senhor usa Malaquias para estar fazendo uma cobrança direta ao povo. E hoje, baseado nesta palavra, nós também fazemos uma cobrança até a nós mesmos. Onde está a nossa honra a Deus? A esse que é supremo sobre todas as coisas, deixou a palavra para que nós norteasse a nossa vida nesta palavra, e é uma palavra que está sendo mudada. E ainda diz assim: ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e disseste, em que desprezamos nós o teu nome? Eu já encontrei grupo falando que primeiro negaram que a pessoa do próprio Filho de Deus, e quando viram que perderam muito terreno, começaram a diminuí-lo, não sabendo eles que para passar ele é a porta, ele é o caminho, e ele é a verdade, ele é a vida. Então não adianta querer arrumar seus preceitos, suas simpatias, inventar maneiras de estar enganando para levar vantagem. O que o homem mais quer é isto. E para terminarmos, o verso 13 diz assim: e dizeis, eis aqui, que canseira. Então o povo se cansa de servir ao Senhor, algo que precisa ser feito com alegria, porque é um favor que nós não conseguimos apagar, que é essa graça que Ele dispensou para nossas vidas, e o homem reclama. E o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis, aí é o tipo de oferta, de sacrifício que o povo estava oferecendo: o roubado, o coxo, o enfermo. Assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isto da vossa mão? Será que nós estamos prestando um culto verdadeiro ao Senhor para que Ele aceite o nosso culto? A nossa oferta, os nossos
corpos vivos e agradável a Deus para adorar o seu nome? Diz o Senhor. Então fez esta pergunta lá para o povo de Israel, e esta mesma pergunta é para nós de hoje, do ano 2025. Será que o nosso culto está sendo agradável ao nosso Deus? Vamos fazer esta pergunta a nós mesmos e procurar nos basear mais dentro da palavra para que Deus possa estar achando graça aos nossos olhos. Senhor Deus, nós glorificamos a Ti, nós te bendizemos por este período, por esta pequena palestra, este alerta espiritual para nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a Te servir cada vez melhor, com a verdade, com pureza de coração, e assim queremos encerrar te entregando as nossas vidas nas Suas mãos, no nome de Jesus. Amém.